Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, boa tarde e boa noite para quem vai assistir de manhã, para quem vai assistir à tarde, para quem vai assistir à noite. Estamos iniciando mais um programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Hoje vamos falar da minha trajetória teatral. E enquanto eu vou falando sobre a minha trajetória teatral, eu vou conversar com vocês hoje sobre o teatro popular, a formação do ator, como que se desenvolve o teatro popular e contando a partir da minha história como é que desenrola tudo isso neste sábado pela manhã aqui para você, ok? Então, vamos começar aí do início, como eu comecei, como eu descobri o teatro popular, como foi esse contato inicial, enfim, como é que se deu isso, né? Então, o início foi bem longe, né? Tá, faz tempo, porque eu iniciei criança ainda, né? Eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade, né? Então, bem novinho. Vamos lá, então, para o nosso programa de hoje, a formação, a trajetória do ator, não é? Então, vamos nós. Aí vocês encontram duas imagens importantes que daqui a pouco, deixa eu dedilhar um pouco aqui o meu ukulele para vocês começar a entender essa história. A Igreja Católica Santo Antônio, lá de Guanambi, Bahia. Uma igreja onde os fiéis, né, vão lá assistir às missas. Uma crença católica, né, como as outras crenças. Cada um, né, com sua crença. E aqui foi a minha crença inicial. Eu, garoto, na cidade, uma cidade bastante religiosa, né? Na minha época bem católica, os nossos pais nos ensinavam, né? Que nós tínhamos que ir para as missas aos domingos de manhã e frequentar a igreja no dia a dia, assim, a gente ia lá no encontro das crianças e por aí ia acontecendo. Numa dessas idas, né, nessas reuniões com criança, eu fui escolhido para interpretar o Santo Antônio numa procissão. Então, eu seria o Santo Antônio, né? Pois bem, lembro que foi feito o figurino, né? Minha mãe costurou, as tias ajudaram, enfim, nós
estava ali naquela conduta geral de interpretar Santo Antônio durante a procissão. E eu lembro, né, ainda aí com meus 6, 7 anos, que eu estava bem empolgado, né, para essa interpretação, né? Primeiro porque eu acreditava, né, muito naquilo que eu estava vendo, né, naquilo que eu vivia ali, e porque eu ia ter a missão, né, de interpretar Santo Antônio durante uma procissão inteira, andando pela cidade e tudo mais. E eu lembro também que eu, quando coloquei a roupa, né, o figurino, e subi no altar que tinha, que era um altar volante, né? E eu fiquei lá em cima, olhando o povo lá embaixo, os outros coleguinhas, as coleguinhas também vestidos de outros santos, né? Representando ali Nossa Senhora, Jesus Cristo, enfim, santos da Igreja Católica, né? São Paulo e por aí vai. Pois bem, quando eu olhei tudo aquilo, né? Eu fiquei assim extremamente empolgado, né? Muito, muito mesmo empolgado. E eu comecei ali a fazer umas coisas assim nessa interpretação que eu percebia que quanto mais eu ia fazendo, mais comovia o público, né? Mais comovia as pessoas que estavam ali ao redor do altar, no início da procissão, né? E aí foi a procissão inteira assim, eu fui representando, fui vivendo aquilo como se fosse real, como se fosse uma verdade, como se eu fosse o próprio Santo Antônio. Me senti assim, né? Me inspirei assim, fui levando, fui acontecendo, né? As coisas começava a dar ali uma ideia que eu jamais poderia, naquele momento, naquela fase da minha vidinha inicial, né? Que aquilo fosse teatro. Lógico, não dava para pensar isso, até porque eu nem sabia, né, que existia teatro, quanto mais interpretação. Mas eu sei que depois, quando eu descubro o teatro, que eu vou estudar teatro, eu percebi que eu estava ali compondo um personagem. E o que é teatro? Se não é compor personagens. O ator compondo personagens. Para isso, requer aí as técnicas. Por isso, o estudo para se fazer teatro. Pois bem, eu fui estudar teatro depois, vocês vão ver ao longo do programa aqui hoje, tá certo? Então, essa é a história inicial. Depois, nesse colégio, hoje essa praça hoje está irreconhecível, partindo desta foto, evidentemente, né? Aí é o Colégio Luiz Viana Filho, colégio estadual da cidade de Guanambi, Bahia. Pois bem, né, nesse momento, nessa época, né, a praça era ainda, como vocês estão vendo aí na foto, né, uma foto antiga, né, como colégio, era toda de terra, né, terra batida, né, uma praça ampla, grande, né, em que o colégio ficava no fundo da praça, como vocês estão vendo, e ao redor de toda a praça tinha a rua e as casas, né? E toda a praça, assim como a rua, tudo era de terra batida, né? Às vezes um pouquinho de gramado e tal, mas desse jeito aí. E vocês estão vendo lá no fundo, né, perto lá do prédio do colégio, os estudantes.
né? Todos enfileirados, com suas fardas, né? Chamava-se de fardas, o uniforme, né? A gente lá chamava de fardas. Já vestiu a farda, menino? A mãe gritava lá, né, de manhã, quando a gente levantava para ir para o colégio, estudar, e a gente ficava lá enrolando ainda na cama. Menino, já vestiu a farda, menino? Nossa, era uma correria, né? Pois bem, e esse colégio, como todos os colégios da cidade na época, tinha muitos, né? Três colégios, faziam, né, nas datas cívicas as marchas, né? Onde tinha a banda que batia os tambores, tudo mais, né? Tinha aquela coisa bem programada, bem organizada, né? E a gente ensaiava na rua, inclusive, né? Aí na praça, ao redor, tudo mais. Algumas ruas eram calçadas, né? Não tinha asfalto ainda na época, né? Algumas ruas calçadas, inclusive depois, um tempo depois, a rua que eu disse aqui, após a praça, né? E as casas do outro lado, essa rua foi totalmente calçada. Então, os ensaios eram nessas ruas calçadas, né? Então, a gente iniciava aí a formação tal, e fazia as apresentações dos desfiles, e a gente também fazia os figurinos, né? Cada ala, né? Como a escola de samba, né? Pensando assim, né? Cada ala, né? Fazia uma representação. E numa dessas representações eu fui representar, vejam vocês, fui representar Dom Pedro I. Dom Pedro I. Dom Pedro I, então. Aí eu já era mais grandinho, né? Tinha 8 para 9 anos, né? Mais ou menos isso. E então eu fui conversar com meu professor de história, né? Era um professor assim, né? Professor de história. E conversando, né? Ele foi me explicando algumas particularidades da vida, né? De Dom Pedro, o jeito mais ou menos de Dom Pedro, como ele imaginava Dom Pedro, e aquilo foi na minha cabecinha também imaginando, e eu estava ali com o professor construindo um personagem, construindo Dom Pedro I. E quando veio o desfile, no dia do desfile, eu fiz toda a interpretação daquilo que o professor me explicou, eu fui colocando no Dom Pedro I. Portanto, eu estava ali, sem saber ainda, que eu estava representando, portanto, fazendo teatro, né? Assim como os outros colegas. Isso eu vou descobrir, como eu já disse, quando eu vou estudar teatro, eu percebi muito o que eu estava fazendo nesta fase aí. Pois bem, vamos em frente. Aí eu vim para São Paulo. São Paulo. São Paulo. E onde eu fui morar? No Cangaíba. Minha família, né, que já morava aqui, meus avós, meus tios, por parte da minha mãe, né, moravam aí, tudo mais ou menos aí, alguns, né, outros em outras regiões da cidade, mas a maioria morava no Cangaíba. Então, no Cangaíba, eu iniciei essa minha jornada católica, né? Ainda tinha essa ideia, né, de frequentar a igreja.
Eu frequentei a igreja São Paulo, na Rua da Lei, ali no Cangaíba, né? Entre o Cangaíba, Vila Arizona, Vila Rui Barbosa, aquela região ali do Cangaíba. Pois bem, na igreja São Paulo, eu fiquei pouco tempo, porque logo eu descobri na Avenida Cangaíba essa igreja aí, a igreja do Cangaíba. E aí eu comecei a mudar mesmo tudo isso que eu pensava de teatro. Porque nessa igreja eu entrei para o grupo de jovens. Eu já era jovenzinho, né? 15 anos e 7 meses que eu vim para São Paulo, mas os 3 meses que eu fiquei na igreja de São Paulo, cheguei aí com 16 anos. 16 para 17 aí, e aí eu fiquei um bom tempo aí no grupo de jovens. Mas não era um grupo de jovens, simplesmente um grupo de jovens voltado para a liturgia. Não, esse grupo, ele fazia estudos, né? Um coordenador, uma pessoa muito bem preparada, o outro coordenador também muito bem preparado, né? O Dielson, né? E o outro, o Vandilson, né? Então, pessoas assim muito bem, já tinha estudos, tudo mais, né? Já frequentava já um nível maior de ensino, já estavam lá iniciando faculdade e tal, e eles traziam bastante coisas para esse grupo de jovens. E um desses estudos era o estudo do teatro popular. Ah, não deu outra. Eu entrei nesse grupo de estudo. Nesse grupo de estudos de teatro, logo depois chegou um casal que veio do México e começou a nos ensinar também questões da sociedade, entrava um pouco aí na antropologia, na sociologia, no estudo da política, no estudo da economia, no estudo da sociedade, e nós tínhamos que apresentar trabalhos no final desses estudos. Aí vinha, né, todos os grupos, apresentavam seus trabalhos, as pessoas assistiam, tinha um debate, umas coisas assim, a gente ia se formando. E eu, para apresentar o resultado dos meus estudos sobre tudo isso, eu transformava esses estudos numa representação teatral. Porque era minha praia, meu forte, então a maneira de eu apresentar esses estudos era através do teatro, da interpretação. Então eu comecei assim. E depois, logo depois desses estudos, foi criado um grupo de teatro, porque os colegas que participavam desse grupo entusiasmou, a coordenação ajudou e nós então montamos um grupo de teatro, tendo na direção o Dielson Ferreira, né? O coordenador do grupo. Pois bem, tá aí o primeiro grupo. Esse é o salão da igreja Bom Jesus do Cangaíba. Exatamente. Essas pessoas nesse salão, era mais ou menos assim as nossas apresentações. Porque depois que a gente formou o grupo de teatro, nós começamos a montar espetáculos. Vou contar daqui a pouco a história do primeiro, né, que foi assim um sucesso estrondoso no grupo Juca de Teatro, dentro do grupo de jovens da igreja do Cangaíba. Pois bem, essa era as apresentações, esse povo todo chegava para assistir, porque nós divulgávamos o espetáculo nas missas, ia muita gente, a gente divulgava, e divulgava também nas feiras do Cangaíba, até da Penha, da região, a gente ia com
bilhetinho, né, papelzinho, filipetazinhas, melhor dizendo, filipetas que a gente rodava, né, essas filipetas, ainda no mimeógrafo. Mimeógrafo. Veja vocês. E aí a gente rodava, cortava direitinho e ia entregar para o povo nas feiras. Assim como a gente entregava também na missa, na saída da missa. E muitos dessas pessoas tinham aí seus filhos, né, que também participavam dos grupos, assim como os meus pais participavam na igreja e tal, e assistiam os nossos espetáculos. E aí eu comecei, então, a fazer, de fato, teatro, entendendo o que era teatro. Primeira peça. Não dá nem para cantar, né? Porque deve ter algum problema aí com direitos autorais, o YouTube e tal, então nem vou cantar. Mas por que João e Maria? Porque foi um texto escrito pelo Dielson, né, o nosso coordenador, a partir da inspiração da música João e Maria, do Chico Buarque de Holanda. Exatamente. Na peça a gente cantava a música, né? Tinha uma cena e tal. E eu fui ser o quem? Quem que eu fui ser? Não foi o João. Eu fui ser um operário que era mais ou menos parecido, esse operário, com a vida de Jesus Cristo. Contando que a peça, o público assistindo, eles não percebiam se era de fato o meu personagem, o próprio Jesus, que tinha voltado na sua época, ou melhor, na sua época aqui na Terra, né? Quando veio à Terra, nasceu e cresceu a Terra, ou se era um operário. Era uma mistura dos dois, porque João e Maria tinham um contexto social que falava dos operários, falava dos desempregados, falava da questão da caristia, que eram temas da época, né? Isso aí nos anos de 1900 e começo dos anos 80, podemos dizer assim, né? Começo dos anos 80. Esse povo que vocês estão vendo, né, era o que acontecia na época. Muita gente fazia aí filas para entrar aí no salão, né? Aí a rua que dá no salão, que ficava debaixo, né, no porão da igreja, vamos dizer assim, salão grande, né, muitas cadeiras, cadeira de plástico, a gente montava essas cadeiras de um jeito estrutural para que as pessoas, ao sentar, onde sentasse, podia ver o palco, né? Era um palco alto lá na frente e tudo mais. E a gente fazia aí a iluminação, a gente construía com lata de óleo, botava lâmpada dentro, papel solofone para fazer as lâmpadas coloridas, as brancas, e assim é o que nós fazíamos, né? Toda a produção, cenário, figurino, tudo isso era uma criação ali do grupo, dos pais que ajudava, das mães, enfim, era um trabalho assim rico, né, nesse sentido de criar, de criação, né? E João e Maria fez um sucesso, gente, era impressionante. O meu personagem, na entrada de cena, eu lembro até hoje, vestido de operário, né? Ele entrava no fundo do salão, tinha uma porta, né, que dava para outro salão menor. Lá a gente fazia o nosso espaço ali onde a gente trocava, tá, os camarins, né? Tinha outros camarins na frente, atrás do palco, para os atores que entravam atrás lá do salão, lá no fundo, o camarim era lá, quem entrava no palco, o camarim era do outro lado, atrás do palco. A gente estruturou a coisa bem legal, né? Para a gente não passar no meio do público, né? Enfim, passar quando estivesse já encenando. E eu entrei, né? A minha entrada, né? Com o João e Maria sendo tocada, né?
o violino, não vou tocar aqui, né? Que vai que, né? Pois bem, eu entrava e fazia, abria os braços, tal, né? Aquela coisa, eu entrava e eu fazia com uma energia, com uma força com que contagiava a plateia, né? E eu passava no meio da plateia, no fundo do cenário, ao lado esquerdo, tinha umas escadas, né? Então eu subia as escadas e lá no final das escadas era um palcozinho que a gente construiu de madeira e eu ficava lá em cima e os outros personagens no palco aqui embaixo, né? Então eu falava de cima, né? Então por isso dava a ideia de ser um senhor, né? Poderoso, Jesus Cristo, personagem assim, mas na figura de um operário. E de lá eu encenava o espetáculo ali, né? Foi um sucesso de Maria, depois eu mesmo, né, escrevi textos, comecei a aprender a escrever texto de teatro, escrevi alguns, por exemplo, Mãe Preta, é, escrevi O Louco, enfim, fui escrevendo coisas ali, fui interpretando, fui fazendo grupo, terminou João e Maria, fizemos outra, mais outra, vamos construindo ali um repertório teatral, né? E ao mesmo tempo aprendendo a fazer teatro. Depois, eu já estava mais ou menos, né? Eu tinha estudado bastante, né, com o pessoal do Juca, né? Aí eu saí do Juca, saí do grupo de jovens, né? A maioria saíram quando a gente vai para cursar a faculdade, outros ensino técnico, eu ainda no ensino médio. Aquela coisa começou a ferver ali, a gente foi saindo, uns entrando outros, e eu fui saindo daquele mundo, né? Não só do mundo do grupo de jovens da Juca, como fui saindo assim do mundo da igreja e tudo mais. E aí, nesse teatro, que fica na Penha, o Teatro Martins Pena, que hoje é o Centro Cultural, né, da Penha, onde está lá até hoje, o Teatro Martins Pena, né? Tem biblioteca, tem salas lá para ensaios, tem um centro cultural lá hoje, né? Esse prédio todo aí é ocupado por esse centro e o teatro fica embaixo, aqui nessa porta de entrada, que é a principal, à esquerda, essa parte toda de trás é o Teatro Martins Pena. Nesse teatro teve uma época, né, que apareceu lá uns poetas de um grupo chamado Poetasia, né? Tinha o Reinaldo, que eu lembro, o Reinaldo Soares, né? Que era o coordenador do grupo. Eles apareceram nesse teatro e fizeram uma chamada para jovens fazerem teste para entrar nesse grupo de teatro chamado Quatro Cantos. Aí eu fui fazer o teste. Eu queria fazer teatro. Apareceu a chance, eu fui fazer o teste. Passei no teste. E fomos então apresentar o espetáculo Poetasia, das poesias que esse grupo de poesias escreveram, né? Depois teve até um livro, teve uma ação desse grupo muito interessante, né? Na época, nós vestidos com os personagens do espetáculo, fomos até a Praça da Sé, e da Praça da Sé a gente saiu, assim, uma espécie de performance, né? Uma performance, né? Pelas ruas ali, passando rua direita, entrando para aquele mundo todo ali, até chegar no edifício Itália, e aí subimos o edifício Itália e fomos até lá no topo, lá no onde tem, nem sei se tem mais, né? Tinha um restaurante, tinha a rampa toda ali, lá no teto do edifício, né? E aí a gente via São Paulo inteira ali. Ali em cima nós fizemos uma representação, né, do espetáculo Poetasia, e no final nós jogávamos as poesias, né, que a gente tinha impressas ao ar. E essas poesias iam voando, voando e caindo lá pelo chão, indo sabe aonde ia.
eram as poesias do grupo Poetasia, que o grupo de teatro Quatro Cantos estava representando lá no topo do edifício Itália. Foi um acontecimento, teve até imprensa que registrou na época, lembro que saiu nos jornais, foi assim uma coisa interessante. E nós ficamos em cartaz no Teatro Martins Pena com a peça Poetasia do grupo Quatro Cantos. Nesse grupo eu conheci uma pessoa que vai fazer assim teatro comigo por muito tempo. O meu amigo Domingos Moreira. Domingos Moreira. Lembro da Rosa, né, uma atriz que passou no teste também, que morava longe, lá para o lado da Vila Mariana, né, e vinha de lá até a Penha para fazer os ensaios, os espetáculos e tudo mais. Pois bem, Domingos Moreira, quando termina o Quatro Cantos, né, a gente sai do Quatro Cantos, aí nós vamos continuar fazendo teatro. E o primeiro grupo que eu e Domingos e Carlinhos Belqui, né, construiu foi o Força Tanta. Exatamente esse nome, Força Tanta. Esse grupo, Força Tanta, o Domingos trouxe a Celi Antônio, veio a Rita, né, que hoje é uma grande personagem, né, a Rita Alves, né, uma grande personagem, uma grande poeta, escritora, historiadora, é um nome famoso aí na cidade, né, no Rio de Janeiro, na Escola Mangueira. Ela tem uma vivência aí grande, né, no meio intelectual paulistano, conhece e conviveu e convive com grandes escritores, poetas e tudo mais, né? Rita Alves é uma pessoa assim fantástica, né? E foi ali um grupo, né? Vinha estudantes e vinha também operários nesse Força Tanta, né? A gente abriu ali para o movimento que a gente já participava também de movimentos sociais, na Associação Popular de Saúde, que vocês vão ver daqui a pouco, juntando lá com os médicos do Cangaíba, com os jovens da Juca, que também montaram grupos de música, de dança. Era uma efervescência cultural interessantíssima, né? Aliás, vocês estão vendo aí a foto da Associação Popular de Saúde, do Cangaíba. Existe até hoje lá, reformada, agora tem a prefeitura que faz um trabalho lá e tudo mais. Tem escolas lá, escola de formação técnica na área de TI, né? Teologia técnica da informação, né? Internet e tal, tudo isso aí. Pois bem, era assim também as apresentações lá na associação. As pessoas sentavam, desciam as escadas ali, a porta lá em cima, descia, sentava e nós apresentávamos ali os nossos espetáculos. Depois daí a gente foi para a Sociedade Amigos de Bairro lá do Cangaíba, que nos cedeu a sociedade, e lá nós fizemos várias oficinas de teatro e o Força Tanta durou muito tempo ali, fizemos trabalhos extraordinários. Uma das peças é essa aqui. Essa peça chamava, né, Revivência, toda escrita por nós. De chapéu, de palha, está o 26, que era músico, violonista, né, tocava no grupo, o magrinho do lado dele, Domingos Moreira, esse meio cabeludão ali sou eu, a menina do meio é a Rita Alves, e temos ali o outro personagem também, que nos acompanhou muito tempo, né? Isso é uma cena, porque o grupo era grande, os outros atores estão atrás aí da cortina, tudo isso aí. Nessa época, nós fizemos um projeto e havia países de fora que gerava recursos, né, para grupos que trabalhavam com questões sociais, ou na periferia, tudo mais. E a Associação Popular de Saúde recebeu uma verba da Holanda, e essa verba da Holanda possibilitou nós termos condições, né, recursos,
para comprar iluminação, pedestal de iluminação, caixa de luz, cenário, cortina, essa cortina mesmo aí era uma cortina imensa, desenhado um boi, né? Uma caveira de um boi. Então, aí eu fazia com esse grupo todo os espetáculos. Montamos também vários espetáculos populares aí, daí saímos também para vários lugares apresentando, festivais de teatro em Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, interior. Olha, a gente andava esse estado de São Paulo, né? Chegamos até a Bahia com Força Tanta, né? Fizemos lá em Guanambi, na minha cidade, Vitória da Conquista, Salvador. Foi umas turnês assim loucas daquele tempo, jovens loucos daquele tempo, né? Era muito legal. Muito bem. Aí, o Força Tanta terminou sua fase, né? Daquele jeito, né? Grupo popular, não tem recursos de pagamento, essas coisas. Raramente a gente ganhava alguma coisa, né? Nós mais militávamos com o teatro do que vivia de teatro, né? A gente trabalhava em outras coisas, né? Cada um aí tinha seu trabalho, né? E a gente fazia teatro sábado e domingo, nos feriados e tudo mais. Terminado o Força Tanta, nós construímos, aí já eu e Domingos, né? O Carlinhos Belqui foi fazer outras coisas, nós construímos esse grupo, Núcleo de Artes Lei da Oferta. Lei da Oferta. Tem até o primeiro espetáculo do Lei da Oferta, foi baseado nesse livro chamado Janela Aberta, que é um romance do Salvador dos Passos, que hoje não é mais Salvador dos Passos, mas é um escritor renomado que é o Menalto Braffi, né? Tem uma coletânea aí de livros premiados, ganhou o prêmio Jabuti, prêmios municipais, escreve até hoje, né? Publica até hoje. Recentemente teve livro dele publicado. Muita coisa, muita produção literária, e nós, no Lei da Oferta, reunimos na época com Salvador dos Passos, que era o Menalto, que agora é mesmo Menalto Braffi, o nome dele mesmo, e nós ali adaptamos com ele para o teatro Janela Aberta, que é uma história de uma família de operários e a luta do seu dia a dia, aquele momento efervescente do movimento sindical. Então, tudo isso está ali rodando nesse romance, que é belíssimo, chamado Janela Aberta, e que já mostrava ali, primeiro romance, né, do Menalto Braffi, um grande escritor, como de fato se tornou, né? A partir de Janela Aberta veio outros livros, e hoje são mais de 26, 28 livros publicados, com muita coisa e muito premiado, né? Um romancista, contista, assim, extremamente conceituado no mundo da literatura. Procure aí por Menalto Braffi, que vocês vão ter acesso a todas as obras do Menalto Braffi, né? Vale a pena, muito bom. Depois do Janela Aberta, nós, no Teatro Engajado, montamos a Constituinte Livre e Soberana, que era um espetáculo que falava daquela efervescência ali, daquela construção da nossa Constituição. Anterior a ela, teve um intenso debate, né, na sociedade, nas entidades sociais, nas entidades populares, nos sindicatos, nas escolas, nas igrejas,
na Sociedade Amigos de Bairro, enfim, onde tinha reunião de pessoas, esse debate chegou assim com um vigor estrondoso, né? E nós então montamos o espetáculo com o tema da Constituição Livre e Soberana e rodamos, mas rodamos São Paulo inteiro. Nós fizemos praças, escolas, faculdades, universidades, teatros, salões de igreja, sociedade. Olha, foi assim muitas apresentações, muitas mesmo, né? E saiu inclusive uma matéria que é essa aí, que saiu no jornal O Estado de São Paulo na época, né? E, nossa, foi um sucesso danado esse espetáculo na época, né? Então, o Lei da Oferta foi aí construindo também seus espetáculos, nós mesmos escrevíamos, eu passei a estudar também direção de teatro e pude dirigir alguns espetáculos, participar de outros, e assim foi feito dessa forma, né? Mais um espetáculo aí, né? Esse daí chamava Sistema, o Sistema, né? Baseado numa engrenagem toda teatral, né? E nós estreamos esse espetáculo, essa foto é de lá, no Teatro da Faculdade, né? Hoje a Universidade São Judas Tadeu, no prédio antigo ainda, tudo mais, né? Hoje São Judas tem 5 prédios imensos, tal, tudo mais. E nós estreamos lá na Universidade São Judas, o Sistema. Aí são jornais que falavam, né, dos nossos espetáculos, das nossas trajetórias, do núcleo de Lei da Oferta, né? Aí com o núcleo a gente começou a ser divulgado na imprensa, saiu algumas coisas, tal, alguns jornais de faculdade, jornais também do círculo, dos jornais. Lembro que a gente foi na TV Cultura fazer espetáculo, dar entrevista, a coisa começou a acontecer, né? E aí vem a formação, né? Comecei a preocupar mais com a formação, porque até então toda a minha formação se dava ali naquele mundo, né? Naquele mundo que eu estava vivendo, naqueles grupos na periferia, o teatro popular, aquelas coisas que ia rolando ali, que ia acontecendo ali, eu ia estudando também livros de autores importantes, conversando pessoas, assistindo também muitos espetáculos, né? A gente saía, quando a gente não estava andando com o nosso espetáculo, o grupo reunia e íamos todos para o teatro, assistir grandes espetáculos. Foi assim uma experiência maravilhosa, né? Porque quanto mais espetáculo você assiste, mais você aprende também, né? Também uma escola, né? Assistir espetáculo de teatro, para quem faz teatro, é também uma grande escola, né? Uma grande escola. É a mesma coisa o professor, né? Para ser um grande professor, você precisa, quando você está em fase de estudante assistindo suas aulas, né? Você vai mirando nos professores ali que estão dando aula para você, você vai mirando, e você vai construindo o seu professor baseado em quem? Nesses professores que você está vendo, assistindo, tendo suas aulas, né? Assim é o teatro. Então, quanto mais teatro você assiste, mais você aprende. E isso a gente fazia de montão. Quando não estava em cartaz ou ensaiando, mesmo quando estava ensaiando, saía de dia à noite, corria para o teatro, vamos assistir espetáculo. E rolava muita coisa, assisti muita coisa. Então, formação do ator, ele não se dá só na escola. É necessário a escola. Então, vocês vão ver que eu cheguei à escola, né, para fazer teatro mesmo, né? A minha formação. Então, a minha formação começa primeiro essa formação que eu estou contando até aqui, e agora a formação mais acadêmica, a formação mais profissional, mais técnica, mais, enfim, uma formação acadêmica, né? E a primeira escola que eu vou fazer é exatamente aonde? Na Universidade São Judas Tadeu. Professor Genor, que era um grande professor de teatro lá na São Judas, eu fui fazer artes, né? E
No campo da disciplina artes, eu fui optar para onde? Para teatro. E aí eu estudei muito teatro. Lá na São Judas, fundamos um grupo de teatro, montamos alguns espetáculos, inclusive um espetáculo do Ariano Suassuna, né? Tivemos o patrocínio na época de um banco, né? Não vou dizer o nome do banco aqui para não dar propaganda de graça, né? Digamos assim, mas eu nem sei se existe mais esse banco. Pode dizer o nome do banco, né? Porque não, eles patrocinavam a gente, Sudameris na época, né? Não sei se existe mais, mas era esse banco aí que patrocinava esse trabalho nosso da São Judas Tadeu, minha primeira formação acadêmica. Posteriormente, eu fui estudar com esse ator aí, olha, e o Walter Santos, que eu acabei não colocando o nome dele aí, uma falha minha, mas vou colocar e deixar aqui no arquivo, quando apresentar isso em algum outro lugar, vai estar o nome dele aí, Walter Santos, que era da TV Tupi, né? E o Rubens Corrêa, que era um diretor de teatro e um ator famoso na época, vindo do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, e eu estudei com ele e com Walter Santos numa escola de teatro. Ele era o nosso professor. Lá nós estudamos muito, muito mesmo, todas as técnicas que o ator tem que ter, né, para de fato representar e ser um bom ator. Rubens Corrêa e Walter Santos me ensinaram muito e eu aprendi bastante. E esses conhecimentos eu passo ele hoje, e há muito tempo atrás também, para frente, porque eu me torno também mais tarde como formador de grupos de teatros populares nas escolas, nas faculdades, enfim, vou construindo também a formação nos teatros. Antes da pandemia, eu estava com a formação maravilhosa lá no Teatro Flávio Império, lá no Cangaíba, você vê, onde eu morava, né? Não moro mais, mas vou lá antes da pandemia, todas as quintas-feiras à tarde eu tinha um curso de teatro lá para os jovens das escolas da região. Ensinei muito lá, criei grupos, montagens, foi um período bom mesmo. E quando a coisa estava avançando mais ainda, chegou a pandemia. E aí paramos e estamos parados até hoje. Estamos ensaiando a volta agora, né? Provavelmente vai acontecer, mas ficamos esses 2 anos aí totalmente parados, porque tudo parou, né? Era impossível fazer teatro nesses 2 anos de um prejuízo em todas as áreas, né? Muita gente perdeu muita coisa e os jovens, então, nas escolas, olha, tá um problemão. Eu fui professor também de escola, né? Professor de história, dei aula, fui coordenador pedagógico, porque paralelo ao teatro eu ia fazendo as coisas, né? Fui diretor de escola, coordenador no Centro de Formação de Professores da Diretoria Leste 1, coordenei o programa Escola da Família, fiz uma carreira também na educação, né? E dentro do quê? Do teatro e educação, que é a minha fonte de pesquisa em educação também, teatro e educação. Aí, gente, aí eu fui mais uma formação de um ano, que olha, que formação! Escola de Teatro do SESI. Eu não sei se tem ainda, mas se tem, procura lá, que é uma senhora escola. Você faz um ano ali, eu que já tinha essa bagagem, né? Quando eu chego ali, faço essa, com esse personagem aqui, Osmar Rodrigues Cruz, né? Que nasceu em 1924, faleceu em 2007, foi um importante diretor e crítico teatral brasileiro, dirige a companhia, né, dirigia a Companhia de Teatro Popular do SESI entre 1962 e 1992. Durante sua existência, distinguindo-se pelo uso apurado das convenções cênicas. E o Osmar Rodrigues Cruz, eu lembro, né, um senhor, já bem senhor na minha época, ele sentava numa cadeira, nós no palco, e ele ia dando os exercícios, os laboratórios, ele sentado. Ele ia falando e nós íamos fazendo
trabalhando, né? E eu lembro que ele sentava de paletó e gravata, né? Porque ele tinha também umas atividades lá no SESI, que ele descia lá dos andares, ia para o teatro lá e a gente sentava naquela sala de ensaio, né? Não era bem no teatro, né? Na sala de ensaio, laboratórios e laboratórios, eram assim, ele falando em nosso, pegando aquelas falas e colocando no nosso corpo, trabalhando, ele corrigindo. Olha que formação que eu tive ali. Tá aí a imagem, a foto, né, do Osmar, saudade do Osmar. Ele tem aí um nome no teatro, né, construiu muita coisa no teatro, assim como Rubens Correia, Walter Santos, que eu estou dizendo aqui para vocês. E aí eu vou para o Ruth Escobar. Ruth Escobar, eu vou ter uma oficina inesquecível. Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Gente, olha, foi uma semana com Augusto Boal e o grupo Boal que ele trazia da França ali no final da anistia, né? Quando vem a anistia, ele que estava exilado, né, por conta da ditadura militar no Brasil, ele e tantos outros, quando ele volta ao Brasil, ele volta com o grupo Boal francês e o Teatro do Oprimido. E aí eu estou nessa imagem, eu não sei nem onde estou aí, mas eu estou aí. É um dos exercícios do Teatro do Oprimido. Gente, quanta coisa eu aprendi. Minha nossa. Somando o que eu já estava aprendendo, desde lá na Juca, quando eu chego aí, olha, não só para o ator, para o diretor, para o autor de teatro que eu sou hoje, por escritor que eu sou hoje, mas para a minha formação enquanto professor dentro da minha pesquisa Teatro e Educação. Olha, eu posso contar de carteirinha para vocês, os professores reclamam muito da indisciplina dos alunos. Gente, parece incrível, mas eu nunca tive problema de indisciplina nas minhas aulas. Pode acreditar, porque eu construí uma técnica de aula, uma metodologia de aula, um método. Todo professor, como Paulo Freire dizia, como McGutt fala, como tantos educadores falam, Rubens Alves e tantos outros, o professor ele precisa de um método. Um método. Quando o professor descobre um método e aplica esse método, não importa se esse método, né, é convencional, é conservador, ou ele é avançado, ele é progressista, não importa. O que importa é ter um método. Quando você tem um método... Eu conheci uma professora, trabalhei com ela, fui coordenador dela, pedagógico, a professora Alice de matemática, ela aposentou, como eu, né, um método extremamente conservador, um método, né, bem rígido e tal, mas ela também via aulas da Alice. Gente, coisa fantástica. O modo tradicional de aula, mas os alunos... Olha, você passava na sala dela, você não via nem barulho de mosquito voando. O silêncio absoluto e todo mundo concentrado na matemática. Um método. E podia ser qualquer público. Ela escreveu até provas para o Enem, né? Professora gabaritadíssima, né? Todos que chegavam na escola, né, aprendia muito com ela, né? Eu aprendi bastante. Foi muito importante a convivência com a professora Alice também. Ela tinha um método. E é isso que o Boal tem no Teatro Oprimido. Um método. E quando você tem um método, seja em qualquer profissão, você faz a diferença, com certeza. Como professor eu fiz, como coordenador pedagógico eu fiz, como diretor de escola eu fiz e como coordenador de formação de professor eu fiz.
e também continuo fazendo, porque formar professor continuo fazendo na editora D3 Educacional, do qual eu estou, do qual, inclusive, patrocina esse programa que eu faço aqui aos sábados pela manhã, né? Como vocês já sabem. Sou editor na editora hoje. E olha, Teatro do Oprimido, Augusto Boal. Vou fazer programa aqui sobre isso tudo que eu estou dizendo aqui, sobre esses nomes todos, e vai ter programa sobre o Teatro do Oprimido. Mas que vale a pena, vale. Muito, muito mesmo. E o Teatro Popular de Grupo. O Teatro Popular de Grupo é um teatro que eu faço formando hoje jovens, né, nas periferias, nas escolas, nas universidades, inclusive para professores. Eu monto minhas oficinas de técnicas para os alunos e para os professores através do Teatro Educação, no sentido de construir para os professores um método, no sentido dos alunos para um método de estudo. E aqueles que queiram prosseguir, eu dou os caminhos para aqueles que querem continuar fazendo teatro. Então, esse é um trabalho muito rico que eu gosto muito de fazer. Aqui tem uma cena de um exercício de uma escola onde eu estou fazendo uma oficina aí com um grupo de jovens. Todos esses jovens que estão aí, tem outros, né? Aí é só uma cena, estão seguindo aí suas carreiras profissionais, né? Contribuindo aí nas suas áreas, estudando, desenvolvendo, crescendo, e essa é uma cena de um exercício de laboratório, de aula, que eu estou aplicando para esses jovens. Esses mesmos exercícios eu aplico quando eu estou ensinando história. Tudo é possível quando você tem um método. O meu método de história é através do Teatro Educação e dá muito resultado. Bom, gente, eu teria muito mais coisa para falar, mas não cabe aqui no programa, né? Nos procure. Nós somos aqui o programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Até, pessoal, o próximo sábado. Você nos encontra no www.grupod3educacional.com.br. Nós somos a editora D3 Educacional, publicamos livros educacionais e livros acadêmicos. Estamos com muitas publicações agora no pós-pandemia. Esse mês estamos lançando no dia 11, né? Quinta-feira agora, nós lançamos lá na Federação Paulista de Futebol, né, em São Paulo, o livro, uma pesquisa fantástica sobre o mundo do futebol de salão, ao futebol de campo, ao futebol de base, um trabalho belíssimo, encabeçado nada mais, nada menos pelo professor Moraci Santana, o preparador físico que foi aí preparador físico da seleção brasileira, tem 5 Copas, né? Campeão mundial pelo São Paulo, no Corinthians, no São Paulo, no Santos, no mundo afora, né? Porque depois ele vai para o exterior e agora ele está com um trabalho belíssimo nesse livro, junto com mais 4 autores, né? Pesquisadores, que vai vir aqui na editora educacional fazer um programa, depois a gente vai mandar para vocês aí. E temos, nesta quinta-feira, agora lá no Shopping Boulevard, mais um lançamento desse livro, O Futebol de Base, do futsal à transição para o futebol de campo. Uma pesquisa vasta, imensa, é um livro grande, quase 700 páginas de pesquisa, que eles fizeram lá na CBF, tem prefácio do Zico, do Alex, e olha, um monte de informações técnicas de gestão, tudo aí para montar uma base estrutural de qualquer time de futebol, seja de qualquer país e qualquer tamanho desse time. É um livro belíssimo, riquíssimo para a cultura do futebol brasileiro. Na quinta-feira, outro lançamento desse livro, no Shopping Boulevard, na Livraria Nobel, vai começar na Nobel, depois vai para a Praça da Alimentação, lá vai ter
uma fala, um grupo de, enfim, vai ter um evento belíssimo lá no shopping. Convido vocês para ir lá. Vai ter vários jogadores. Vamos lá, que você vai conhecer muita gente boa lá. Aí no dia 23 temos um livro de uma professora importante, né, aqui em São Paulo, que é a Silvia Queiroz, o Brinquedoteca, lá na Livraria Martins Fontes, no dia 23 de agosto. Em setembro vem outras publicações, outubro, novembro. Olha, nós estamos disparando as publicações que ficaram amarradas no tempo da pandemia aí, né? Agora nós estamos publicando muita coisa aí e nós vamos avisando vocês aí nas nossas redes, tá? Grande abraço. Foi um pouco da minha experiência nesse programa de hoje, do programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Até, pessoal. Até o próximo programa. Bom dia a todos. Boa tarde. Boa noite. Até, pessoal.